Bom dia! Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. E olha, se o mercado financeiro fosse uma série, hoje seria o final de temporada. Com certeza. Já estão chamando lá fora de Super Sexta-feira, e não é exagero não. Não mesmo. Nossa missão aqui hoje é tentar, colocar um pouco de ordem no caos. Porque o que a gente tem é uma combinação explosiva. É uma combinação explosiva. Pensa assim, são 3 pratos girando ao mesmo tempo e todos eles são frágeis. E quais são eles? O primeiro prato é o mais pesado, sabe? O relatório de empregos americano, o famoso Non-Farm Payrolls. Ele sozinho, ele dita o humor do mundo. Certo. O segundo é nosso, é o IPCA de dezembro. E ele vai basicamente carimbar o destino da nossa taxa de juros, a Selic, para os próximos meses. E o terceiro? O terceiro é o que caiu do nada no meio da sala. Uma intervenção militar americana na Venezuela. Uma intervenção que, vale dizer, resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. É um evento histórico. Então, o nosso trabalho hoje é servir de bússola, em um dia onde as regras normais parecem não se aplicar. E a volatilidade é a única certeza. A gente vai mergulhar fundo para entender as forças que estão em jogo. Ok, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O natural é ir direto para o evento mais, cinematográfico. A captura do Maduro na Venezuela. É um cisne negro clássico. De livro, né? Um evento raro, impacto extremo. A minha primeira reação, e acho que de todo mundo, seria: o preço do petróleo vai para a estratosfera agora. Isso está acontecendo. Pois é, a lógica gritaria isso, né? Conflito militar num país produtor de petróleo. Mesmo um que produz pouco hoje em dia. Mesmo assim, historicamente, isso significa uma coisa: preço nas alturas, medo de faltar produto. Mas o que a gente tá vendo no mercado é o exato oposto do óbvio. Como assim? O petróleo Brent está ali, quietinho, na casa dos $62. O WTI em 58. Os dois estão estáveis, sabe? Com um leve viés de baixa. Peraí. Isso é completamente contraintuitivo. Totalmente. Então, uma ação militar que, em qualquer outro dia, faria o petróleo disparar, está sendo ignorada ou pior, vista como algo negativo para o preço. Qual é a tese por trás dessa loucura? O que é fascinante aqui é que o mercado financeiro sabe, às vezes, ele joga xadrez enquanto o resto do mundo está jogando damas. Os analistas estão chamando isso de tese da reabilitação da oferta. Reabilitação da oferta, ok. Em vez de focar no caos de hoje, o mercado já está precificando o dia seguinte, a semana seguinte, o ano que vem. A aposta não é no conflito. É na mudança de regime. Exatamente. A aposta é na mudança de regime. Entendi. A aposta é que, sem o Maduro e com um novo governo, talvez mais alinhado ao Ocidente, as sanções americanas caem e a Venezuela, que tem as maiores reservas do mundo, mais de 300 bilhões de barris. Volta a produzir a todo vapor. É isso. A aposta de longo prazo está completamente anulando o pânico de curto prazo. Os relatórios que a gente está vendo indicam que, com o investimento e o fim das sanções, a produção venezuelana poderia saltar em 500 mil barris por dia. Em uns 2 anos por aí. Em questão de 2 anos. E isso pode não parecer muito, mas é o suficiente para bagunçar a estratégia da OPEP Plus de manter a oferta apertada. Ameaça a coesão do cartel. Ameaça diretamente. Mas essa visão de longo prazo para o petróleo, ela não esconde um risco mais imediato para a gente, aqui no Brasil. Com certeza. Imagino que o investidor estrangeiro não faz essa análise tão sofisticada, né? Ele olha o mapa, vê tanques na Venezuela e pensa: América do Sul é risco. Perfeito. É aí que a porca torce o rabo pra gente. O gestor de fundos em Londres ou Nova York, ele vê instabilidade e aperta o botão. O botão de reduzir risco na América Latina. Ele não quer nem saber. Ele não quer saber se o petróleo vai subir ou cair em 2028. Ele vende bolsa brasileira, vende real, ele vende tudo para se proteger hoje. Então o impacto imediato é pressão vendedora nos nossos ativos. Certo. Então temos essa incerteza gigante vindo aqui da América do Sul. Mas o irônico é que outra fonte de instabilidade para o comércio global vem de dentro dos próprios Estados Unidos. Sim, da Suprema Corte. De uma decisão pendente na Suprema Corte. E essa é outra história que pode virar o dia. É sobre a legalidade daquelas tarifas comerciais impostas na era Trump. A decisão é totalmente binária. É um sim ou não, com consequências gigantes. E quais são os 2 caminhos possíveis? Se for sim ou se for não? Ok. Se a Suprema Corte decidir que as tarifas são ilegais, o efeito é quase como um corte de imposto surpresa. O governo teria que anular as tarifas e potencialmente devolver o que já foi coletado. E isso é muito dinheiro. Estamos falando de uns 150 bilhões de dólares de reembolso para as empresas. Esse dinheiro iria para o caixa, que poderia ser usado para investir, reduzir preços. O que ajudaria a combater a inflação. Exato. Seria um choque deflacionário. Muito positivo para ativos de risco, especialmente emergentes. E o outro lado, se as tarifas forem mantidas? Aí o status quo continua. O protecionismo e a pressão inflacionária que essas tarifas geram ficam. O mercado continua nesse ambiente de comércio global mais fragmentado e mais caro. Certo. Então é nesse cenário todo de caos geopolítico, com o mercado tentando adivinhar o futuro do petróleo, do comércio,
que entra o fator que pode atropelar tudo. O payroll. Os dados de emprego nos Estados Unidos às 10h30, horário de Brasília. No fim do dia, a direção do dinheiro global ainda é decidida pelo que o Banco Central americano, o Fed, faz ou deixa de fazer. E o payroll de hoje é o teste de fogo para o Fed. O mercado está operando dentro de um conceito que a gente chama de forma um pouco lúdica, sabe? De zona cachinhos dourados. Da história infantil. Isso, o mercado hoje não quer um mingau nem muito quente, nem muito frio, quer na temperatura perfeita. Qualquer coisa fora disso, ele abre o berreiro. E os ativos de risco pagam o pato. Vamos traduzir isso em números. O que seria um mingau muito quente ou muito frio hoje? O consenso, a temperatura ideal, é a criação de 60 mil vagas de emprego. Ok, 60 mil. Muito quente seria um número bem acima disso, tipo 150 mil ou mais. Isso sinalizaria que a economia americana está forte demais, o que daria ao Fed a desculpa para manter os juros altos por mais tempo. O famoso higher for longer. O terror dos mercados. E muito frio seria um número negativo, destruição de vagas. Aí o medo de recessão volta com tudo, que também é péssimo. Então o número mágico é por volta de 60 mil. Fraco o suficiente para o Fed pensar em cortar juros no futuro, mas não tão fraco a ponto de indicar que a economia está desabando. E imagino que não é só o número principal que importa, certo? Exatamente. Tem um detalhe que o mercado vai olhar com uma lupa: os ganhos médios por hora. Salários. Salários. Se os salários estiverem subindo muito rápido, mesmo com pouca vaga sendo criada, isso é sinal de inflação persistente. E inflação é a palavra que tira o sono de qualquer banqueiro central. É um quebra-cabeça de duas peças, então. Perfeito, vagas e salários. E enquanto esse drama todo acontece nos Estados Unidos, uma hora antes, às 9 da manhã, a gente tem o nosso próprio clímax aqui no Brasil, com o IPCA de dezembro. É o nosso dilema particular, e ele também tem as suas nuances. A projeção é que a inflação acumulada de 2025 feche em 4,41%. O que é perigosamente perto do teto da meta. Muito perto, o teto é 4,50%. O que esse número de hoje vai ajudar a definir é se a parcela de um financiamento de um carro vai ter alguma chance de cair em 2026 ou se vamos continuar com esse juro no pescoço. E assim como no payroll, o diabo mora nos detalhes, né? O mercado não vai olhar só um número cheio. De jeito nenhum. O foco total vai ser na composição. A grande vilã, a preocupação central do nosso Banco Central é a inflação de serviços. A mais teimosa? É a mais teimosa. Aluguel, escola, restaurante, corte de cabelo. É a inflação que mais depende da demanda aquecida. Se essa parte do IPCA vier acelerando, pode esquecer. Valida a postura dura do Banco Central. Valida totalmente. E qualquer esperança de corte de juros no curto prazo vai por água abaixo. Inclusive, algumas casas de análise importantes, como a Dunn Capital, já nem contam com isso. O cenário base deles é a Selic parada em 15% o ano de 2026 inteiro. Uau! Então, o que tudo isso significa na prática? Com esse cabo de guerra entre Maduro, Suprema Corte, dados americanos, dados brasileiros, como é que os ativos estão reagindo? Onde o dinheiro está se escondendo? É um cenário fascinante, sabe? De forças opostas. Nas moedas, o dólar global, o DXY, tá forte. Em momentos de incerteza, ele é o rei, o refúgio clássico. O que pressiona o nosso real. Pressiona o real. Só que o real tem uma âncora poderosíssima segurando ele. O nosso juro de 15%. O famoso carry trade. Exatamente. E só para todo mundo entender, o carry trade é basicamente o dinheiro do investidor global que pega emprestado onde o juro é quase zero. Japão, Suíça. Isso. E aplica aqui no Brasil para ganhar essa diferença brutal de 15% ao ano. É um imã de dólares. Um imã bem especulativo, que pode ir embora a qualquer momento, mas que hoje está ajudando a segurar o dólar. A briga boa no câmbio hoje está na região de 5,43 a 5,45. Ok, faz sentido. Agora, uma coisa me deixou intrigado. O ouro. Num dia de caos geopolítico como hoje, ele não deveria ser o porto seguro número 1, subindo sem parar? Deveria. Mas hoje ele está sob uma pressão de venda muito curiosa que não tem nada a ver com fundamentos. É um fator puramente técnico, quase burocrático. Técnico. É. Estamos no período de rebalanceamento anual do índice de commodities da Bloomberg, o Bicom. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O ouro, o ativo que sobreviveu a guerras, a impérios, está caindo hoje por causa de um rebalanceamento de planilha de um índice. Isso soa completamente absurdo. É um mercado moderno. O Bicom é um índice gigante seguido por muitos fundos. A regra do índice diz que no início do ano ele precisa vender os ativos que mais subiram no ano anterior para rebalancear. E o ouro teve um ótimo 2025. E qual o resultado? O resultado é que o índice está forçando uma venda estimada em quase 7 bilhões de dólares do metal. É uma venda forçada, que não reflete a opinião de ninguém sobre o ouro, mas que joga o preço para baixo no curto prazo. Que loucura! Em compensação, outro metal está brilhando. E por razões bem mais fundamentais, pelo que eu li. O cobre. Sim, o cobre é a outra face da moeda. Ele tem um apelido de Doutor Cobre, por ser um termômetro da economia global. E ele está testando suas máximas históricas. Por quê? A narrativa aqui é estrutural, é de longo prazo.
a eletrificação do planeta. Carros elétricos, redes de energia, painéis solares, tudo isso consome uma quantidade absurda de cobre. O mercado olha para frente e vê uma escassez. Então, enquanto o ouro sofre com a burocracia, o cobre surfa na onda da transição energética. E no meio de toda essa briga entre o velho e o novo, entre geopolítica clássica e planilhas de rebalanceamento, onde entra o Bitcoin? Qual a história que ele está contando hoje? O Bitcoin está contando uma história própria, e talvez seja a mais interessante do dia. Ele está mostrando um comportamento notável de descolamento, o tal do decoupling, dos ativos tradicionais. Descolamento. Isso. Enquanto o ouro cai e as bolsas não sabem para que lado vão, o Bitcoin sobe forte, passou de 91 mil dólares. E parte desse movimento foi um short squeeze, violento. Short squeeze, mais um termo da Faria Lima. O que é isso em português claro? Pensa num grupo de pessoas que apostou que o preço ia cair. Eles vendem bitcoins que não têm, esperando recomprar mais barato. E lucrar com a diferença. Exato. O short squeeze acontece quando o preço, em vez de cair, sobe rápido. Esses apostadores começam a ter prejuízos gigantes e são forçados a comprar de volta a qualquer preço para fechar a posição. E essa compra forçada joga o preço mais para cima ainda. Vira uma bola de neve. É o estouro da boiada dos vendidos. Por causa dessa dinâmica e por não ser controlado por nenhum governo, alguns no mercado estão começando a ver o Bitcoin como um ativo antifrágil, Que não só resiste ao caos. mas que pode se beneficiar dele. Certo. Então, para amarrar tudo, o mercado está em compasso de espera. Modo wait and see. Temos dois gatilhos claros. Primeiro, às 9, o nosso IPCA. Depois, um verdadeiro tsunami de volatilidade às 10h30 com o payroll. E a liquidez, o volume de negócios, tende a ser baixíssima antes desses números. O que aumenta muito o risco de movimentos falsos, as OS. As famosas violinadas. Aquele solavanco rápido que o mercado dá para cima e para baixo só para tirar o dinheiro de quem apostou na alta e de quem apostou na baixa, antes do movimento de verdade começar. É uma limpeza de posições. Exato. Para ajudar a organizar o pensamento, podemos traçar os cenários mais prováveis para o resto do dia com base nesses dados. Sim, podemos agrupar em 3 possibilidades. O primeiro, e menos provável hoje, é o cenário Nirvana. Vamos dar uns 25% de chance para ele. O que seria o Nirvana? Seria um payroll fraco nos Estados Unidos, na zona Caixinhos Dourados, combinado com um IPCA comportado aqui. Essa seria a combinação dos sonhos para o mercado. Euforia, queda forte do dólar, alta da bolsa. O segundo cenário seria o oposto completo, o pesadelo. Exatamente. O cenário pesadelo, que infelizmente tem uma probabilidade maior, na casa dos 35%, seria um payroll muito forte, sinalizando juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, junto com o IPCA salgado aqui. A tempestade perfeita. A tempestade perfeita. Juros para cima no mundo todo, dólar disparando e bolsa derretendo. E o mais provável, então, fica no meio do caminho. É o cenário misto ou travado, com 40% de chance. Aqui, os dados podem vir em linha com o esperado ou podem vir divergentes. Por exemplo, um payroll bom, mas um IPCA ruim. O resultado seria essa volatilidade que a gente já está vendo? Isso, o mercado balançando muito, mas sem uma direção clara. Forçaria os investidores a serem muito seletivos em vez de apostar no movimento amplo. Para encerrar, fica aqui um pensamento. E um dia absolutamente dominado por narrativas que a gente conhece há décadas. Dados de emprego, inflação, geopolítica com petróleo, talvez o ativo que conte a história mais nova, seja justamente o Bitcoin. Que parece estar jogando um jogo diferente. Exato. E isso levanta uma questão para o futuro. Enquanto governos e bancos centrais ao redor do mundo enfrentam desafios fiscais, políticos, de credibilidade, cada vez mais complexos, será que a gente não está testemunhando os estágios iniciais de uma mudança fundamental do que o mundo considera um ativo de porto seguro? A resposta ainda não existe. Mas a pergunta está definitivamente na mesa.